Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Suzana, Andréia, professor, Carol. Bem-vinda a mais uma live. Acho que é a penúltima live desse ciclo, não é isso? Estamos chegando ao final, né? Vamos fechar com chave de ouro, né? A gente começa os fechamentos essa semana. Tem hoje e tem amanhã, não é isso? Uma outra live, aí a gente encerra, e na semana que vem tem mais duas. E a gente encerra esse ciclo. Eu vou apresentar para vocês, né, a nossa convidada de hoje, a querida Carol. Ela está sempre aí com a gente no chat e hoje ela está aqui nos dando esse prazer, né, de ouvi-la sobre o trabalho que ela realiza na Universidade Federal do ABC. A Carolina é formada em História, né, pela USP. Ela é servidora lá da Universidade Federal do ABC, na divisão de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade. Acompanha, né, todas as ações relacionadas com dimensões históricas e antropológicas da cultura, se destaca, né, justamente no tema que ela vai falar hoje com a gente, que é sobre história pública e comunitária, nesse projeto específico aí do Arquivo Histórico Cultural da região do ABC. Ela está fazendo mestrado no curso de pós-graduação, um curso de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, nessa linha tão importante, interessante, que chama História e Memória, Identidade e Interseccionalidade. Então, Carol, vai ser um prazer, né, ouvi-la, estamos muito animados e vamos deixar com você hoje, né? Você já sabe muito bem a dinâmica, como é que funciona. A gente vai deixar você falar, né? Você fala aí, tem um tempo para a sua fala, vamos acompanhando o chat, e aí assim que você finalizar, a gente já começa com as perguntas. Provavelmente aqui algumas pessoas vão querer te perguntar, não é? Vão debater com você, vão questionar alguns pontos, vão, enfim, né, conversar com você sobre esse tema tão importante para a gente, né? Envolvendo patrimônio, história oral, história pública e comunitária. Ok? Ok. Obrigada, Fabíola, pela acolhida. Queria agradecer esse espaço, agradecer a mediação da professora Andréia Paula para estar nesse espaço. Dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês e mudar um pouquinho de lado aqui, né, do chat, vim para a sala para conversar com vocês. Estou conhecendo o professor aqui de forma virtual todos esses dias, prazer. E quando eu estava estudando, a salinha do NEL ficava sempre fechadinho, acho que ele já estava aposentado e tal. Nunca tive essa oportunidade. Eu fui ter contato mesmo com a história oral agora, né, nesse projeto que eu vou trazer para vocês, e com a professora Andréia Paula e com a Suzana, né? Dentro do projeto, a formação aconteceu da prática, que eu acho que é a maneira mais bacana de construir um conhecimento, né? No fazer. Então, nesse sentido, eu queria fazer voltar um pouquinho antes de eu estar no arquivo, que é um trabalho que eu realizei no Museu da Cidade de Artes, né? A gente realizou um trabalho com a reestruturação do acervo lá. Foi um momento em que eu fui procurar a formação em museologia, tal. A gente foi para o MAI, conversou com a professor Camila, a professora Cristina Bruno, tal. E existia uma coisa que sempre me intrigava, né, quando eu estava fazendo esse trabalho. Era assim, a pergunta principal, o coração da pergunta era sempre como é que eu vou conversar com o território? Como é que eu vou dizer para as pessoas que esse museu aqui, ele não é um museu turístico, ele tem uma outra função, será que ele tem mesmo? Como é que ele foi construído? Isso, né, tem várias ferramentas na museologia social que diz para você trabalhar com participação, colaboração, e assim a gente foi fazendo, né? Eu fui sendo que nem a Andréia Paula sem saber, né? A gente foi enfiando aluno lá, foi enfiando professor, chamando o pessoal da comunidade, foi o pessoal que era formado em arquitetura, participou artista plástico e tal. Bom, essa foi uma experiência que eu queria trazer para vocês como pano de fundo, porque foi com ela que eu cheguei na divisão de cultura para cuidar do arquivo. Quando eu cheguei no projeto do arquivo, o projeto já tinha caminhado muito,
né? O projeto, ele não começa com a minha figura lá, não. Quando eu chego, já tem muita gente trabalhando nele. E aí, quando a Gabriela, que era então a chefe, falou assim: olha, a gente tem um projeto aqui, trabalhar com acervo e tal. Eu falei: olha, que bacana, né? Porque é o trabalho que a gente realiza ali no museu. Acho que dá para conversar com os alunos que trabalham lá e vir trabalhar com a gente e tal. E foi assim que eu fiz, né? Falei: vamos começar uma formação com os alunos que já estão trabalhando no museu, para vir trabalhar no arquivo, porque afinal de contas o patrimônio costura uma identidade, né, desse trabalho. E aí eu falei: não, mas para digitalizar a gente precisa catalogar, fazer salvaguarda, não sei o quê, aquela aflição de como é que a gente ia fazer, começar do zero. Eis que entra a professora Andrea Paula, né? Ela falou assim: Carol, catalogar é muito importante, mas a gente vai fazer um outro trabalho. Pode juntar as câmeras, as máquinas fotográficas que tem aí, conversar com esses alunos que a gente vai fazer história oral. Aí, oi, né? Falei: nossa, tá bom, vamos fazer história oral. Fiquei hiper animada, porque é aquele tipo de trabalho que você sempre já viu, já ouviu falar, já leu coisas, mas nunca fez, né? Tinha um certo distanciamento. E aí a Andrea Paula trouxe a história oral para dentro de um projeto. E aí, gente, por que eu falei do museu? Porque a história oral foi a peça que faltava, né? Eu posso dizer para vocês, que ajudou a costurar e eu entender a forma como a gente ia estabelecer um diálogo com o território, né? Por quê? Porque o projeto que a gente está falando aqui, que é o projeto de arquivo histórico-cultural do ABC, ele nasce e ele já começa preocupado em contextualizar o acervo com que ele vai trabalhar, né? Não vai ser só um amontoado de livros que a gente vai olhar, começar a mexer e com o tempo ver traçar significados. Não, a gente tem o privilégio de conhecer as pessoas que produziram esse acervo, né? Que podem dizer para nós quais foram as condições da construção desse acervo, o porquê da escolha desse acervo, né? E por que essas pessoas querem que esse acervo converse com a universidade? Por que ele está sendo oferecido para diálogo com a universidade, né? Então, o projeto, quando ele já nasce em diálogo com esse território, né? E aí, cada momento desse projeto ele é mágico, né? A primeira coisa que a gente faz é levar todos os alunos para o Farrab, para tomar um café, para mexer nos livros de forma assim totalmente solta, conhecer, ver a Dalila, ver a Luísa Maninha, ver as meninas que trabalham lá, e os alunos é unânime, todos se sentem bem, se sentem acolhidos e se reconhecem em alguma medida naquele espaço. Isso que é incrível, né? E aí, de repente, a história oral parecia que eu tinha descoberto a ferramenta ideal para todas as minhas questões, né? Porque a relação de pertença também estava ali naquele instrumento. E assim a gente começou a fazer os registros, os alunos a trabalharem a transcrição, e mais agora próximo do momento atual, a Andrea fez a transcriação com a Dalila, né? E o que eu acho importante a gente destacar nesse movimento todo que está acontecendo, né? Que trabalhar esse acervo, ele não é como é um acervo pessoal, alguém poderia dizer, né? Porque essa pessoa estamos individualizando, mas o espaço não é público, porque Dalila e tal. Aí é que entra a gente apresentar que acervo é esse, né? O espaço que trata o acervo é um espaço de interesse cultural na região, né? É uma livraria, começou como sebo, né? Uma livraria e um centro cultural. Então, ali aconteceram das mais diversas atividades artísticas, culturais e políticas na região, no momento que é crucial para a gente, né? Que aqui eu gosto vou fazer até uma
parada maior nesse tema, que é o seguinte: a gente tinha... É um momento em que a gente está começando a respirar a democracia, né? Então, existe muita ebulição, existe muita produção, existem muitos horizontes, existem muitas possibilidades, existe muita gente criando de forma coletiva, ocupando esse espaço, né, democrático que se abre, que a finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Né? Então, ali na Alfarrábio, a gente vai ter um acervo, desde que a gente fala que é o do advogado trabalhista que trabalhava com o sindicato, né, os movimentos sociais, até o trabalho que se era feito de literatura, que é o livre espaço que tinha, né, e fazia trabalhos nas escolas e tudo mais. Então, quer dizer, é um espaço que acolhia as pessoas que eram ativas no mundo, naquela cena cultural do ABC, né, que é a mesma cena que abrigou as greves, que abrigou o rock, que abrigou toda aquela coisa que todo mundo conhece, o ABC paulista, né? Quando você se debruça, é um material muito rico, é um material que extrapola a Dalila, né? A Dalila, quando ela coloca aquele espaço a serviço do território, ali já ela já saiu da dimensão do individual, né? Já saiu da dimensão da vida privada dela. Não é disso que se trata. Se trata da vida pública dela, que atravessa muitas vidas em movimento, né? Então, eu acredito que a história oral, ela não deixa que esse movimento acabe, percebe? É como se a efetividade do diálogo que a gente faz com o território quando vai trabalhar de patrimônio cultural, usando a história oral como instrumento, é justamente para dizer o seguinte: não existe isso no tempo da Alfarrábio, no tempo da Dalila, no tempo da minha... Não, o tempo está tudo aqui, junto, né? O que se construiu ali em 80, em 90, tal, é o que a gente vive de certa forma, né? Eu ousaria dizer o que eu disse quando eu conheci a Suzana na nossa... como é que fala? Quando eu conheci a Suzana no primeiro encontro que nós fizemos, para a gente abrir o projeto, a gente fez um encontro, chamou os fazedores de cultura, as pessoas que trabalham com memória, e a Suzana foi lá agraciar a gente, conversar sobre a história oral, né? Naquele momento, eu disse, e as pessoas que estavam presentes, eu vi que corroboraram, que são as pessoas de que a gente está falando, de que esse acervo trata também, e que possui muito mais acervos, são as pessoas que frequentavam a Farrábio, ainda frequentam. Em última instância, esse momento, essa dimensão simbólica que a gente está tentando conversar, mobilizar para agora, é a mesma dimensão e é o mesmo movimento que acolhia, por exemplo, a luta por uma universidade pública na nossa região. E olha agora a universidade pública existe, e esses agentes estão aqui, vieram para a universidade dizer: nós queremos fazer parte da história, da memória da universidade. Né? Nós temos um material cultural para isso, nós temos um arquivo, nós temos um acervo, e nós temos o que contar, nós temos o que dizer, né? E aí, que eu acho incrível, essa coisa da inovação, quando a inovação vem para o lado humano da universidade, para as pessoas que são sensíveis às ciências humanas e têm esse olhar, uma perspectiva mais amiga do tempo, né? A gente descobrir que a inovação, veja que curioso, né? Ela não está ali no futuro. A inovação, ela está a gente saber mobilizar esses diversos tempos, né? A inovação está justamente em saber que a gente não vai inventar uma roda e que a gente faz parte de uma coisa um pouco maior, de relações um pouco mais rizomáticas, como a Dalila gosta de dizer, né? E aí, nesse momento aqui, quando eu chegaria nesse momento da fala, eu queria trazer para vocês uma frase da Dalila, que os alunos colocaram no artigo que eles publicaram há pouco. Eu vou ler aqui para vocês.
que eu acho que ela falando fica melhor explicado. Um acervo biográfico é também um acervo afetivo. E o meu representa o que fui e o papel de ser coletivo que exerci ao longo dos 46 anos em que vivo na região do ABC. A lógica desse acervo, como é de se imaginar, é a lógica pessoal de quem o reuniu. Mas quem o reuniu esteve, durante todo esse período, inserida em atividades culturais e revela provavelmente o sentido de pertencimento a essa região, cuja memória é, sobretudo, a memória do trabalho, das lutas sociais e da cultura, nas quais desde sempre estive engajada. Dalila Teles Veras. E aí, gente, para a gente começar, para eu só não ficar falando e a coisa ser mais dinâmica, eu queria contar para vocês o que... Depois desse encontro que a gente fez, que eu falei que a Suzana estava presente e que ela falou com a gente sobre história oral e tudo mais, a Lili esteve presente, falou dessa luta para um espaço de memória, né, na região do ABC. Nós fizemos, o ano passado, um encontro em que isso que a Dalila traz, de que mobilizar essa memória que ela reuniu, não é necessariamente falar dela, mas é falar de um ser coletivo, ela se dissolve. A gente fez um encontro que foi... eu fiquei encantada, eu não tenho outras palavras para dizer o que foi aquele encontro, né? A gente fez o primeiro encontro com a Suzana, foi na universidade, o segundo a gente falou, vamos fazer na Alfarrábio. E aí, na Alfarrábio, tiveram presentes pessoas que participaram ativamente de implementação de políticas públicas, nesse respiro democrático que eu falo para vocês, que a gente está tratando aqui, que é tão importante resgatar nesse momento, resgatar não, né, mobilizar, se vê presente personagens que, de fato, efetivaram políticas democráticas e que até hoje a gente observa na região do ABC. Né? Teve presente a atual secretária de Cultura de Santo André, teve presente Neuza Borges, que trabalhava com patrimônio durante toda a vida e que fez um trabalho na periferia maravilhoso, com cultura enquanto esteve na gestão, Luiz Roberto Alves, que era diretor, teve presente o Pedro Mendonça, que agora está na Casa das Rosas, e são pessoas que conversam com a gente de forma muito próxima, né? Porque não são fazedores de cultura que trazem coisas de cima para baixo, né? São pessoas que passaram ali na Farrábio, inclusive, fazendo parte das discussões de cultura. Então, eu falo para vocês que nesse acervo, essas discussões todas foram registradas, que são os fóruns de cultura que aconteceram na Alfarrábio, discussões importantíssimas e ainda hoje atualíssimas, contemporâneas e que tem muito, muito, muito que contribuir, né? Nesse momento, por exemplo, que a gente fala que todos os agentes de cultura são mobilizados por conta da Lei Aldir Blanc, né? Essa janela de oportunidade que pode aparecer, conversar e mobilizar essas pessoas é fantástico para esse momento. E isso tudo aconteceu, tudo isso que eu estou contando para vocês, os encontros, essa entrevista que a Dalila vai... Eu não sei se ela colocou, porque eu estou aqui na sala, não sei se ela colocou lá no YouTube, mas se tiver alguém que tem acesso à revista, colocar, por favor, né? Que essa revista está trazendo também o trabalho do acervo, né? Isso tudo nasce dessa potencialidade que é a história oral, sabe? Foi muito bacana, sou agradecida pela Andréia e pela Suzana trazer para mim esse mundo de possibilidades, né? Enfim, eu acho que tem bastante coisa para dizer, mas se eu for ficar falando, só vai ficar eu falando, né? Queria ver se alguém queria interagir, fazer pergunta, e aí, de repente, o que eu estava para falar aqui, a gente fala em diálogo, eu acho melhor. Pode ser? Pode ser, Carol. Mas você tem tempo ainda, viu? Se você quiser continuar falando, não tem problema. Aqui tem os momentos aqui que a gente erra e abre a tela, fecha a tela, mas
Mas pode Faz deixar aberto, parte. é gostoso ver vocês. Então, pronto. Ó, o Seb caiu e entrou de volta. André, ele está quer falar? entrando de novo. A gente, só para dizer para a Carol que a André já tinha falado do link, a gente já colocou no chat, tá? O link que você se referiu, porque a André já tinha enviado aqui pelo chat privativo, eu já reencaminhei. Vou colocar até de novo aqui, porque e daí deixar aqui em destaque para as pessoas. Tá bom. Então, enquanto isso, eu queria dizer que é um prazer a gente trabalhar com a Caroline, né? A Suzana, que já acompanha esse trabalho com a gente desde o início lá do projeto do Arquivo Histórico Cultural, e foi muito legal que a Carol mencionou essa abertura, né, Su? Porque nessa abertura, o que a gente viu? Exatamente o que ela falou, as pessoas que querem ser entrevistadas, as pessoas da comunidade que são gestoras, que são artistas, que são da área da literatura, todas elas reunidas em torno desse Centro Cultural, Editora e Livraria Alfarrábio, e mobilizadas pela Dalila, né, que é uma grande escritora e ativista cultural. Então, essas pessoas falavam, nossa, parte da nossa história está com a Dalila, e também está aqui na nossa fala. E já que vocês vão entrevistar a Dalila, tem nós tudo aqui para entrevistar. Então, a Carol, eu acho que ela ficou assustada quando ela viu isso da primeira vez. Ela pensou, minha Nossa Senhora, já não basta aqueles milhares de documentos que a gente tem que catalogar, digitalizar, e a Dalila explicar por que está lá, de onde veio, né, que conta essa história da redemocratização na região do ABC e da cultura no Brasil, tudo isso. Ainda tem esse povão para a gente entrevistar. Mas é esse caminho que a gente seguiu, né? E a Carol, ela é coordenadora técnica desse projeto do Arquivo Histórico Cultural, e é ela que mobiliza os recursos da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ou seja, desde o papel que a gente usa, até o carro para levar os bolsistas para fazer o trabalho lá no acervo, que é no Centro Cultural da comunidade, até as pessoas, né, chamar as pessoas que vão estar presentes lá quando reúne o Fórum de Cultura, né, que foi da última vez que a gente se encontrou, e ela faz esse trabalho como quem é apaixonada pela história da região, a história das pessoas, e principalmente pelo valor de reconhecer que a história é viva, como ela falou, né? O patrimônio histórico regional, ele não é uma coisa morta, ele não está lá só nos museus, no lugar mais empoeirado, né? Ele está nos centros culturais que recolhem e guardam o acervo, né, da nossa comunidade. E a Carol é dessas novas gerações de historiadoras, que tem essa visão, esse olhar do legado que a gente recebe, do tradicional, né, da área de arquivística, da área de patrimônio, inclusive ela é conselheira do Conselho de Patrimônio Histórico de São Bernardo do Campo, né, que é um papel muito importante nesse momento, para não permitir que o nosso patrimônio seja destruído pelos interesses do pessoal das grandes empresas que vão botando abaixo, né, os prédios históricos, os marcos ali por conta da especulação imobiliária, e também uma visão de patrimônio mais democrática, que não é só um patrimônio edificado de quem tinha dinheiro, né? O Estado, as pessoas ricas para construírem isso, mas um patrimônio que está na fala das pessoas, no que elas guardam nas suas próprias casas. Então, para mim é uma alegria, assim, poder contar com a presença da Carol na universidade, né? Como servidora da universidade. E eu fico muito emocionada, Carol, porque eu sei que nessa live aqui nos comentários a gente já está vendo pessoas que admiram muito o seu trabalho, como, por exemplo, os estudantes, que ela faz a orientação técnica deles, né? Sobre como fazer uma entrevista, como recolher um documento, como digitalizar. E ela reúne esses estudantes para escrever artigos, valorizando a entrevista da Dalila, valorizando tudo isso. E esses estudantes são de diversas áreas de conhecimento, não é o pessoal da história, né? O pessoal das engenharias, das políticas públicas, da filosofia. Então, assim, eles estão muito felizes, todos reunidos aqui, porque acabou de sair o link, né, que você estava lendo com a entrevista aí, é a revista Conectadas, que é a revista de extensão da nossa universidade, que acabou de sair com a Dalila Teles Veras na capa, né, e a chamada é A Mulher Não Cala Mais, que é um trecho de uma das entrevistas que a Dalila deu, né, lá para o pessoal da PROEC, que virou um podcast.
E dentro tem esse artigo com dezenas de estudantes que a Caroline escreveu, né, falando da gestão da memória desse acervo, junto com as entrevistas de história de vida, né, também. Então, assim, essas novas gerações, né, a Carol, que tem aí 30 e poucos aninhos, e essas novas aí dos estudantes que têm 20 e poucos anos, e que não são necessariamente da área de história, né, Carol? É que vão trazer essa perspectiva pública da história democrática, da história que é de todo mundo. Fala aí. A primeira coisa é agradecer, né? Porque a Tiene colocou aqui no chat, né? São as meninas da divulgação científica que tocam a revista, né? A Tiene Pelosi, a Vanessa Carmo, a Natália da editora, e a Bruna, estagiária que trabalha com a gente, são pessoas incríveis, e elas tocaram o segundo volume da revista, que ficou muito feminino, maravilhoso. Elas estão de parabéns. Ou seja, a Carol está falando, além dos estudantes, tem as outras servidoras da universidade, todas envolvidas, né? Técnicas administrativas envolvidas nesse trabalho de extensão com a comunidade, né? Com memória, patrimônio, literatura, arte. O pessoal está de parabéns. Ah, e sabe mais uma coisa que eu ia falar, Carol, que eu vi aqui no chat? Além disso, como em todas as lives aqui da nossa Rede NEL, com a plataforma digital plural, estão as nossas colaboradoras. Então, eu vi aqui a presença da filha da Lila, que está falando, que orgulho da minha mãe, né? E que viu a entrevista que a gente fez. Então, assim, cadê? É a Carol também ou é a Isa que está aqui, que eu vi um comentário, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver essas várias camadas de pessoas que são mobilizadas nesse trabalho, né? Os especialistas, as especialistas que trabalham na universidade, as pessoas da comunidade que são artistas, gestoras, os estudantes, as estudantes da universidade, os familiares dos colaboradores e das colaboradoras que a gente entrevista, criando uma comunidade de memória e história pública, né, em várias direções. O que você acha disso aí? Vou achar aqui quem estava aqui presente. Aqui, quando você fala da aluna, que é a que eu vi comentar aqui, a Jéssica Ferreira, ela é fazedora de cultura agora, no Sarau Empretecer que tem na universidade, né? Então, assim, para aproveitar aqui a pergunta do professor, ele perguntou se há eixos temáticos, né? Acredito que o projeto, ele acaba ele está ganhando corpo agora, né? A gente vai descobrindo. Outra coisa que eu aprendi que eu queria trazer foi isso, né? A gente vai descobrindo essa vocação no caminhar, né? E uma das vocações que a gente está descobrindo mais forte é a tal da vocação interdisciplinar da universidade. Então, isso que a professora Andrea trouxe é muito forte. Existem alunos da química, da engenharia de materiais. Teve um dos projetos que eu fiz lá do patrimônio que tinha um professor da Aero, o querido Diego, trabalhando com a gente. Ele era da Aeroespacial e a mulher dele era artista plástica, então ele tinha essa coisa essa sensibilidade trouxe. E aí você percebe como a interdisciplinaridade ela é rica, né? Ela traz muito isso. Mas sobre os eixos, a gente percebe algumas vocações, sim. Algumas vocações a gente consegue perceber já, mas elas ainda não estão estruturadas, né? Mas é importante essa pergunta, porque a gente já nota, por exemplo, existe uma vocação muito forte para o teatro, tanto que o teatro do oprimido aconteceu aqui em Santo André, ele tem uma escola muito grande, né? E tem pessoas que trabalham, o movimento social que eu faço parte também trabalha com isso, você percebe, é uma vocação local muito forte e que a gente encontra nesse acervo também e nesses agentes, né? Além do teatro, a própria literatura, porque a Dalila, enfim, ela se define antes de tudo como poeta, né? Então, nesse sentido, eu não sei se era essa a pergunta, talvez não tenha sido, mas em relação a esses agentes culturais, nós temos a vocação do território. Tivemos o Veracruz, né? Então tem vocação de cinema, que é o tal o de aulas, está sempre presente com a gente, né? Então tem essas vocações que elas vão aparecendo, mas elas ainda não foram estruturadas, né? Elas estão só se colocando de uma forma muito tímida. E por hora, o trabalho é mais mesmo de mobilização, porque estava uma coisa um pouco parada, né? Estava existindo uma certa
E eu não sei o que foi que aconteceu no mundo. Eu que estudei lá na FEFELESH, eu costumo brincar, né? Que quando eu cheguei, assim, quando começou a chegar um pessoal que não ficava mais nos corredores, não matava a aula, não ia tomar cerveja, não... Era uma geração bem estranha, sabe? O pessoal ficava certinho na sala de aula, tal. Eu tentava agitar uma galera que eu fazia parte do grupo de teatro e tal, e as pessoas... Eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu achava que era ali um problema só da FEFELESH, mas eu acho que não, né? Aconteceu um momento que pairou, parece que a gente ficou tudo em modo... Eu não sei, pode ser impressão minha, né? Mas aí, de repente, agora o cerco tá apertando o cerco, né? O negócio está ficando difícil demais. E as pessoas estão muito mobilizadas. Muito mobilizadas. E aqui no ABC não ia ser diferente, porque o ABC tem esse histórico de uma luta por meio da cultura. Isso é muito forte aqui, né? Bom, aí o professor colocou alguma coisa aqui sobre a vocação e eu queria falar, porque era uma coisa que eu tinha anotado aqui, né? Que a vocação local é fundamental para a requalificação do significado da universidade como bem público, né? É bom que a Carol não precisa nem de mediação, já vai... A outra vocação muito grande aqui é a vocação do trabalho, né? Na região. Ela é da nova geração, Fabiola. Por quê? Falou tudo, mano. Enquanto a gente tá procurando a janela, ela já achou umas que eu nem sei onde estão. Mas eu acho que ela, coisa de tudo que ela mapeou, uma coisa que ela falou lá que é importante, que eu acho que o acervo do Alfarrábio trouxe como linha. Tinha um acervo de um grande escritor e advogado trabalhista, o seu Antônio Posidônio, e esse acervo também chegou, né, para a digitalização, preservação, através da intermediação da Dalila. E esse grande escritor e advogado trabalhista, né, ele faleceu, e talvez o acervo dele, de como ele fez esse trabalho sobre os peões do ABC, né, que é um trabalho literário, ele era advogado, mas fazia um trabalho como escritor. E a editora da Dalila e da Luzia Maninha, que está aqui no chat também, que é a cunhada da Dalila e é atual coordenador do Alfarrábio, que vão publicar esses livros sobre uma literatura acerca do cotidiano do ABC, dos trabalhadores do ABC, da arte e da cultura no ABC. Então, existe também essa linha de pegar acervos que se perderiam, né, de escritores, de personagens que falam dessa realidade, documentam essa realidade, mas também a própria história da editora Alfarrábio, que é uma das editoras independentes mais antigas desse país, né? Com quase 30 anos. Então, isso é um feito comandado por uma mulher, né? Por duas mulheres agora, outro feito, né? E não é à toa que todo o nosso trabalho também é um caldo que vai fazer com um caldo, né, de reconhecimento dessa cultura e memória popular, patrimônio histórico regional, que vai contribuir para a Dalila ter o reconhecimento como doutora honoris causa, a primeira mulher, né, na região do ABC, ali pela nossa universidade, a ganhar um título, né, de doutora honoris causa pelo conjunto do seu trabalho, inclusive como ativista cultural e como guardiã dessa memória local. Que legal. Excelente. Vai lá, Carol. Carol, eu queria fazer uma provocação, uma pergunta também, e daí você pode responder da forma que você quiser, junta tudo. O professor também está fazendo uma outra pergunta aí no chat, que tem um chat privado, né? O pessoal que está lá assistindo não tem essa daqui. Às vezes a gente fala entre nós. E o professor está colocando aqui, né? Há uma política de seleção nas doações, acho que é importante a gente pensar nisso. Mas a minha provocação era no sentido de pensar, né? Você em algum momento falou de uma história afetiva que esse acervo, né, conta e permite, né, contar, e isso fica muito claro, ficou para mim desde aquele encontro, né, onde todos aqueles sujeitos se encontram e trazem, né, consigo os seus livros, seus registros, e contam as histórias desses livros, registros, né, fanzines, enfim, os materiais mais diversos possíveis. E daí eu fiquei pensando, né, que ao mesmo tempo esse acervo
ele é um acervo da história comunitária, tem essa importância da extensão universitária, do patrimônio cultural e social, né, aí do ABC, mas que também ele em si pode ser uma coisa, assim, ele é um objeto biográfico também, né, ele também conta a história da Dalila, né, dessa figura, e tem uma pergunta aí no chat também, para contar um pouco a história da Dalila. Então, conta essa história da Dalila, mas essa história da Dalila entrelaçada com essas histórias, né, que são de uma memória afetiva individual e coletiva, né? Então, queria que você falasse, se você pudesse, né, se existe essa política de seleção que o professor fala, e como que essas políticas de seleção e esses documentos que são colocados dentro do arquivo, eles acabam sendo objetos biográficos aí, né, e objetos também do patrimônio histórico da região, biográficos das pessoas e do patrimônio histórico da região. Pergunta muito boa, muito boa. Eu adoro perguntas que conseguem mobilizar as coisas que eu queria falar de um jeito, mas não conseguia, sabe? Tem pergunta que resolve isso. Quando eu comecei com o projeto e falei, meu Deus, a gente precisa de uma política de acervo. Foi nesse momento, nossa, gente, vou precisar do carregador aqui, do celular. Se meu companheiro estiver vendo, por favor, me salva aqui. Que a professora, eu falei, professora, a gente precisa fazer uma política de acervo, não sei o quê, tal, papá. Ela falou, calma, Carol, a gente não vai fazer a política de acervo sem antes entender que acervo é esse. Foi aí que ela trouxe a história da história oral. Por hora, essa política, ela é toda pautada, né? Ela não virou uma norma ainda toda administrativa, bonitinha, como eu queria fazer já. E a Andrea falou, calma, para de ser burocrata. Vamos, a gente... Não foi com essas palavras, né? Mas que essa política de acervo, ela é pautada nessa forma como a própria Dalila fazia a organização. Então, o que a gente está colocando, levando em consideração a constituição desse acervo, né? A gente está levando em consideração a própria função que a Alfarrab cumpria nesse espaço. Né? A gente não está pensando em pegar a Alfarrab e transformar uma Alfarrab dentro da Universidade Federal da ABC. Obviamente, isso não é nem possível, né? Mas a gente está levando em consideração as relações que ali se estabeleciam, né? Entender como essas pessoas que passavam por ali, como é que essas trocas elas aconteciam de forma efetiva, né? Que trocas essas? Quem são essas pessoas que estão passando ali? Então, quando você vai, por exemplo, a Alfarrab, todo ano faz uma festa de aniversário. E quando você chega lá, e muitas coisas acontecendo, tem uma roda de viola, tem uma pessoa folheando livro de literatura, pessoas com saudades se abraçando e contando coisas, e sempre tem uma exposição da Luísa Maninha no espaço, e sempre tem um biscoito de nata da família da Dalila, né? Então, essa é a afetividade. Né? As pessoas ali, existe uma... não sei se é a palavra, eu gosto de usar palavras metafísicas, né? Eu prefiro as palavras, mas como uma espécie de sinergia, né? E foi interessante que nesse último encontro que a gente fez, eu não sei se eu vou responder para você, Suzana, mas eu falo por arrodeio, né? Como diz meu marido aqui, que a gente, filha de contador de história, fala por arrodeio. A gente, quando fez o encontro, esse último encontro, tinha presente um professor sueco. O professor sueco estava no encontro. Que seja, ele é a pessoa que estranharia, né? Que não todo mundo que estava ali, desde as pessoas que participaram todo esse movimento que a gente tenta dizer e falar, né, de cultural, político, e que estava ali, de certa forma, mobilizado para aquele encontro, até os alunos da Federal, até as pessoas que agora começaram a frequentar a Alfarrab, diversas temporalidades ali juntas, só que o rapaz que estava sueco, ele olhava para a gente e ele viu uma coisa só. Ele achava incrível a forma como a gente trocava e se reconhecia e falava. Vocês não perceberam, mas para mim é muito nítido, ele falava.
E eu me senti muito acolhida por essa. Não sei se a professora Andréia lembra dessa fala do professor sueco que estava com a gente, e ele falou isso. Sim, é o professor Peter, né? Que ele vem como professor convidado pelo programa de Engenharia e Gestão da Inovação. E quem trouxe ele foi a professora Luciana Pereira. E eles fazem um trabalho na escola, na comunidade, lá do lado, no Campo Santo André. E aí a gente sempre convida para participar. E ele ficou encantado porque ele pensou assim, como essa comunidade é organizada, aqui já era um acervo onde as pessoas vinham consultar sobre a história do ABC, inclusive pessoas de outros países, e a universidade está fazendo o trabalho de digitalizar isso, de fazer a ponte entre os estudantes, os pesquisadores e quem está nesse centro e arquivo comunitário. Então, ele ficou impressionado com isso, né? Porque, na nossa visão, a gente ainda tem essa separação. Nós somos a universidade e ali está o arquivo comunitário, no Centro Cultural Alfarrábio. Como ele veio e o nosso projeto já está funcionando, né? Já era um encontro do projeto, do Fórum de Cultura, né? Fazer essa história, esses depoimentos sobre o Fórum de Cultura. Ele olhou a gente dentro do mesmo barco. Por isso que a Carol estranhou, porque ela ainda percebe essa separação, né? Que muitas vezes existe entre o trabalho que a universidade faz quando institucionaliza patrimônios histórico-culturais regionais e o trabalho que a comunidade faz, que sempre conta com a história oral ali rolando, mesmo que ela não seja registrada por profissionais da história oral, entenderam? Os próprios membros da comunidade registram as suas histórias e trazem outros documentos como objetos biográficos para colocar nesse acervo. Então, que bom que você lembrou dessa fala, né? A visão do outro, nesse caso, mostra que nós fazemos parte da mesma comunidade. Não sei o que a Fabíola ou a Suzana ou o professor diriam sobre isso, se eles já passaram por alguma experiência assim. Mas eu acho que para a Carol foi uma grande descoberta, né? Ela viu um distanciamento, muitas vezes, entre o que é a universidade e o que é a comunidade. Ela trabalha na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E esse projeto faz a gente perceber que a gente participa da mesma comunidade, né? Temos pessoas e espaços, territórios diferentes, e quando a gente consegue fazer um corredor cultural, a gente percebe como o nosso trânsito é muito maior do que a gente pensa muitas vezes. Professor Seb, quer falar um pouco? Porque eu acho que tem tudo a ver com seus comentários. Ó. Começa lá em cima falando a vocação é fundamental para a requalificação do significado da universidade como bem público. Acho que está dentro dessa lógica aí que o senhor tem provocado aqui internamente no chat. Vale, é a sua hora. E ó, a Dalila está mandando até um muito obrigada aqui para nós. A Dalila está conosco aqui, por isso que eu joguei aqui na tela para a gente destacar a presença dela. Pode falar, mestre. Bem, em primeiro lugar, deixar um grande abraço, né, o reconhecimento externo para essa atitude de vocês. Eu acho que realmente é tudo que a gente precisa, porque as universidades têm se perdido muito na universalidade dos objetivos e muito pouco se volta para um olhar interno para a função da universidade no local, né? Nesse sentido, eu, assim, em primeiro lugar, tenho que inflar os agradecimentos e o reconhecimento pela virtude da proposta de vocês. E, ao mesmo tempo, isso traz muita inquietação, não é? Assim, acho maravilhoso e eu não poderia esperar outra coisa da Andréia que não fosse exatamente esse nó da história oral, né, nesse projeto. Isso é muito lindo, né? Mas, assim, eu fico pensando se o próprio acervo não tem uma indicação. Pode ser que a própria natureza determine que a generalidade, o continuar ampliando os diversos núcleos, seja essa a vocação. Mas eu me pergunto se não
não valeria a pena pensar num centro de referência capaz de sustentar um eixo que arrasta os outros núcleos, né? Um eixo principal que faça, bem, somos conhecidos pelo trabalho, pela ação jurídica, pela história dos operários, mas principalmente por isso. E se isto faz algum sentido, aí eu vejo como a história oral poderia colaborar no sentido, né, de fortalecer um eixo central, certo? Veja, eu estou pesando as duas tendências, a tendência geral, que eu acho que é válida, não é? Que me parece que é o que constitui atualmente, tem um pouquinho de cada coisa, mas eu estou também colocando na outra balança uma busca mais, digamos, que justifique o trabalho, a vocação da universidade no local, não é? Esse assunto é fascinante, não é? Mas eu tomo como, por exemplo, a Universidade de Ouro Preto, que determinou, olha, a nossa vocação é estudo de minérios e estudo da relação de trabalho da população com os minérios, com a mineração local. Então, eles têm um leito para correr o rio, né? É isso que eu gostaria de ouvir. Qual é a vocação mais determinada? E como eu acho que a Fabiola também tem a mesma questão, como é que a história oral entra? Que gênero de história oral? Como é que vocês treinam as pessoas que vão colaborar? Obrigado, viu? Quero deixar, antes de tudo, e mais do que tudo, meu abraço reconhecido pela beleza que é a doação de um arquivo para a universidade local, né? Essa coisa do local é muito pulsante. Obrigada, professor, muito mesmo pelas colocações e eu acredito, na verdade, que essas perguntas ajudam a gente a caminhar, né? Primeiro porque o projeto, ele acontece de uma forma meio ousada, né? Vou dizer assim essas palavras, porque é sempre disputa, né? É uma disputa, até mesmo colocar esse acervo lá é uma disputa, né? Então, não existe ainda esse programa em que a gente conseguiria se debruçar e fazer e dizer, né? Agora nós vamos fazer esse aqui é o eixo central, vamos trabalhar com isso e aquilo. E aí, no meio dessa disputa, por isso que eu acho que é muito importante colocar que isso está sendo construído ainda, né? Que isso está sendo colocado ainda, né? Então, a Suzana pergunta ali, e aí, quando que você percebe quando uma coisa saiu do biográfico e aqui a gente já está falando de alguma coisa maior e tal, tudo mais. Nesse primeiro momento, esse exercício de história oral que a gente fez, a gente acabou de fechar a transcriação da entrevista de história de vida da Dalila. E estamos agora desesperados para fazer desesperados, né? Uma palavra um pouco, mas assim, o intuito agora é conversar com esses demais atores, né? Que veio no rizoma e na fala da Dalila, né? Esse primeiro momento ficou bastante biográfico, de fato. A sorte, e que parece que fica confuso aqui na nossa fala, o que se confunde é que esse biográfico é da Dalila, e a Dalila, ela é extremamente uma pessoa com uns rizomas na comunidade que se confunde mesmo. Às vezes a gente nem sabe, né? Mas então, os eixos temáticos, por enquanto, que a gente fez na classificação, no tratamento desse acervo, foram os que a Dalila trouxe. Quais sejam, né? Que são o pessoal que fazia literatura do Livre Espaço, né? O projeto Livre Espaço. Então, a gente tem um fundo fechado desse acervo.
Tem o nosso mais novo, o do Fórum de Debates Culturais, que aí é aberto, porque quando a gente fez o outro encontro, a ideia era mobilizar de volta esse fórum, e eu acho que a gente está conseguindo, mas ele está ganhando outros nomes, né? Nesse momento, ganha outros nomes, que é assim que funciona. A gente tem o acervo do Livre Espaço, que era atividade literária que acontecia, cumpria uma função muito importante ali nas redes municipais. Um grupo literário que antecedeu a criação da editora e livraria Alfarrábio e que ganhou um prêmio APCA por 10 anos de trabalho, que tinha lá a colaboração, né, de vários autores e revista literária, o Saciloto, né, que fazia a capa das revistas. Então a Dalila vem desse grupo, guarda esse acervo e inaugura a Alfarrábio. Aí começa o outro fundo, que é o da própria editora, né, a trajetória da própria editora como centro cultural, e o fórum que ela falou. Só aí, fora aqueles outros, né, que a gente falou, o acervo do seu Antônio Posidônio. E acaba de chegar. Mas isso eu acredito que esse movimento é o próximo movimento, professor. Isso ainda me deixa com a cadeira, com as formigas na cadeira, né? Porque esse é o próximo, é o movimento que eu queria fazer primeiro. Só que a Andréa disse que era processo, eu acreditei, e era isso mesmo. E eu acho que está sendo tão rico, porque eu estou compreendendo a coisa enquanto eu vou caminhando com ela mesmo, né? Tem algumas coisas que vão desamarrando. Mas eu acredito que é nesse momento. E aí, como que a gente faz com os alunos? Você perguntou a formação, né? Vou te dizer, primeiro uma briga pelas essas bolsas, que agora a gente tem todo ano. E aí a gente faz formação em instituições, primeiro para o tratamento dessa... Então são formações fora para fazer, para mexer com acervo, como organiza. Então a gente vai no CEDOC, a gente vai no Edgar Layenhut, a gente vai no Arquivo Público do Estado, participa de simpósios, participa. E aí ora a Andréia, ora a Suzana, querida Suzana, vão lá e fazem oficinas de formação. Suzana já participou dessas oficinas, né, Suzana? Muito bacana. E aí a gente tem uma máquina tem os equipamentos próprios da cultura, faz essa mobilização e faz essa formação inicial com os alunos. Só que, professor, essa formação que eu falei para você, quando eu falo para você disputa política e tudo mais, é no sentido de que a gente precisa, a gente precisou por muito tempo até agora se afirmar enquanto projeto, né? Então, muita energia ia nisso, mais do que no projeto em si. Então, todo ano era a formação, tudo de novo. E toca nós para o SEDOC de novo, toca nós para chamar a Suzana, toca nós para chamar a Andréia. Quem que muda, né? A equipe, né? Todo ano você muda a equipe de bolsistas e entra gente nova. E tanto é que é muito legal quando a Carol fala isso, que a entrevista da Dalila de história de vida e contando a história do acervo, tem mais de 70 páginas transcriadas. E ela foi feita em mais de 6 entrevistas realizadas durante 2 anos, com equipes de estudantes diferentes, fazendo perguntas, pilotando a câmera, fazendo a transcrição. Então, é um processo colaborativo, né, Carol? Não é um trabalho de uma autora só. Né? Eu acho que essa é a formação mais fantástica que acontece. Se a gente for fazer agora um dos recortes, né, e falar da perspectiva da formação desses estudantes que passam pela Alfarrábio, pelo projeto do arquivo, que eles colocam a mão na massa, né, e eles percebem que o projeto não é uma coisa, ele não tem dono, né, ele de fato é público. Isso fica muito, muito claro nas nossas conversas, e eles pegam... Eu acho que pelo fato de estar numa universidade que é pública, né? Eu queria terminar com essa fala, mas acho que ela já tá aqui já. Que é isso, né? O arquivo, com esse espírito dessa história pública e comunitária, ele tem o potencial de garantir o fato da universidade ser pública ela mesma, nesse momento que a gente está vivendo, né? De vamos privatizar tudo, vamos... Enfim,
Mas esses alunos, eles fazem a transição de ano para ano. Os alunos que acabaram, eles não ganham mais bolsa, eles não têm mais obrigação nenhuma com a gente, e eles estão lá no ano seguinte para contar o projeto, dizer que eles fazem parte, que agora aqueles alunos que estão chegando vão fazer parte também, que aquele projeto não tem dono, ele vai ser feito a várias mãos, e passado dos anos, os alunos vão se renovando, e o projeto vai ser sempre nosso. E uma das coisas incríveis que aconteceram também é esse projeto que tem uma das alunas, que é a Jéssica, que está aqui no chat com a gente, ela teve um encontro com a Dalila no nosso encontro de extensão, e ela disse, eu preciso fazer isso com a nossa atividade do sarau. E se você for ver o que essa menina faz hoje, fora da universidade, do sarau Empretecer, ela fez atividades agora dessa parte do Covid, ela fez entrevistas maravilhosas em quilombos, e ela está sempre nessa tentativa, nesse resgate de memória. Quer dizer, a gente chega um momento que a gente percebe que o projeto, ele ganha uma dimensão que ele se perde, ele sai daqui, né? Esse que é a natureza comunitária dele, ele não se acaba nele mesmo, né? A gente está aqui mobilizando sempre esse acervo, pensando quais são os eixos, o que a gente vai, com quem a gente vai conversar agora, quem que a gente vai entrevistar, que tipo de... E de repente, as pessoas que estão passando por ele, que nem a Jéssica, que está envolvida, por exemplo, no sarau, ela pega toda essa dinâmica de mobilização de memória, essa dinâmica de construção de um coletivo, de um trabalho colaborativo, e leva para o fazer dela. Isso é uma das coisas assim que me faz dormir com a cabeça no travesseiro, assim, mesmo nessa briga diária, né? O programa vai nascer, não vai, a gente vai ter essa política de acervo já bonitinha, colocada, e de doação, vamos pegar, não vamos pegar fita, cassete, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, qual é o tema. Isso é uma coisa que bacana o professor trazer, de fato, né? Para compartilhar essa angústia que a gente ainda não conseguiu chegar. Mas o processo todo, ele é tão rico, ele está sendo tão rico, né, durante a construção, que ele, por si só, se explica como público e comunitário. Esse fato das pessoas facilmente se identificarem com ele e quererem fazer parte, quererem contar a história e quererem, então eu vou trazer o meu acervo, né? Então, eu tenho coisa para dizer também. Mas, enfim, eu acho que ficaram algumas perguntas no ar, mas a gente pode... Tem uma série de... Na verdade, tem muitos comentários, tem a presença de um monte de gente legal, de grupos, de arquivos, de instituições. Então, eu queria só mencionar para você, não sei se deu tempo de você ver, mas depois você olha, mas aqui que eu estou conseguindo identificar. Tem um grupo de investigação Leitura e Vida, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens. A Maria José Moraes está aqui participando com a gente. Quilombo Cultural da Andara, dos Palmares, na área. Bastante gente, né? Pessoas da sua família. De aulas aqui, né? Que é da escola, escola livre lá. Isso. Cinema. Tem a Carla, que é lá da Unimontes, né? A Carla que trabalha com história oral e saberes populares. Ela também está aqui, professora de história, que tem um núcleo de história oral lá em Montes Claros, Minas Gerais. Muito bacana. A Dalila, que a gente já mencionou, né? A Dalila fez uma fala enorme aqui, que a Dalila acha que tinha que ter um IEB do ABC. Eu coloquei aqui no nosso... A Dalila, ela tem uma visão bem clara do que ela quer para o mundo, né? Ela vai lá e fala, eu recolho esses documentos porque eu trabalho com a minha memória para fazer essa literatura. Inclusive, eu queria roubar um pedacinho aqui, enquanto a Caroline mapeia aí os comentários, as perguntas. Andréa, deixa você... que tem uma pergunta super interessante também. Isso, então, vai aí. Eu estava só aqui ganhando tempo para ver a pergunta. Porque não tem pergunta mesmo. Tem um monte de comentário. Logístico, depois ela vai ter que ler. Mas tem uma questão que a Maria Ana da Silva Moraes coloca, que a Carol fala sempre de transcriação. Me explica melhor sobre isso. Achei... Opa, tem alguém mexendo antes aqui, eu não... Bom, agora eu vou deixar... Enfim, é uma questão super complexa, que eu acho que a gente vai ter que ter uma live sobre transcriação, mas eu não gostaria de deixar passar, né, sem a gente falar sobre esse processo que, afinal, nos caracteriza enquanto grupo, né?
Fala aí, Carol, que é a maior briga também, os debates, os embates. A Maria Ana da Silva, né? Maria, primeiro, obrigada pela pergunta, por participar, né? E esse processo, na verdade, eu também estou aprendendo, né? Estou aprendendo. Mas a gente faz a coleta do registro, né? Com a Dalila fez. E depois, esse registro, a gente não pega ele cru, ou então só deixa os marcadores. Vamos deixar os marcadores aqui e a Dalila já está lá. Deixa os marcadores aqui da entrevista e pronto, ela está lá. Não, é mais que isso, né? É mais do que os marcadores da fala dela. É você ir lá, pegar essa entrevista já transcrita e sentar com a Dalila e conversar com ela e mobilizar aquela memória, né? Ver o que ali está escrito, que não foi bem o que ela disse, que a memória, na hora que a gente vai falar, deu uma traída, ou então ela queria falar de outra forma, ela queria aproveitar aquele momento, aquela lembrança, para outra lembrança, que na hora que ela conversa com você, que entrevistou ela traz à tona, né? Cria ali naquela hora, naquela nova memória junto com você, né? A transcriação ali, quem entrevistou está junto, né? E, enfim, eu nunca participei de uma forma ativa com a Andréia, eu percebo o final desse fruto desse trabalho, mas eu tenho uma vontade imensa de fazer junto esse trabalho, porque acredito que depois dessa conversa e dessa troca que vai com carinho, e vai conversando, e vai entendendo, e vai parando, né? Não é tudo de uma vez, né? Um dia a gente vai... De repente você chega ali numa memória que é uma memória afetiva que é muito forte, você para por ali, vai tomar o café, vai comer o bolo, depois retoma para é criação mesmo, é uma coisa que eu trago em todo lugar que eu vou, acho que é a formação História Nossa, né, que faz isso, mas as pessoas precisam dar as mãos para o tempo, né, as coisas acontecem, e transcorrer, né, então a transcriação tem o momento do café também, né, da mais da Dalila. Tem o momento de ir lá e rir, falar bobagens, e ler poesia, e nem prestar atenção no que estava sendo escrito e transcrito ali, né? Tem a ver com esse compartilhamento. Então, assim, eu não sei se ficou claro, né? Mas essa é a minha percepção do trabalho da transcrição. Eu ia falar assim que, olha só, para a Caroline, que tinha uma visão de transcrição, ela tinha uma visão dos acervos, ela gostava muito da parte de arquivística. E ela tinha uma visão de que a gente ia fazer lá as mais de 6 entrevistas com a Dalila, os estudantes iam transcrever e a gente ia depositar isso no acervo. E aí eu falei, Caroline, a gente tem que devolver isso para a Dalila. E olha a roubada, gente, a Dalila é uma escritora. Imagina pegar as coisas que a gente transcreveu, aí eu fui lá e coloco assim, aqui vai ter um traço de um vício de linguagem ou outro. Então, assim, tem uma disputa com a Dalila na hora de fazer a transcrição. A Dalila, como escritora, fala, não acredito que eu falei tudo isso de né, entendeu? Qual eu falo aqui, entendeu, né? E aí eu falo, não, Dalila, pelo menos um né aqui a gente vai deixar, né, para mostrar esse traço da oralidade. Então, assim, essa disputa entre o que é a escrita literária e a escrita histórica, e a oportunidade, como a Carol falou, da Dalila completar memórias, completar lembranças, e aí o que eu ia falar antes, né, que já tinha aparecido a pergunta aqui, tem a ver com isso. A Dalila conta um episódio na história de vida dela, de infância, que tem muito a ver com o porquê ela vai fazer o acervo. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que você vai fazer a história de vida? Por que vamos fazer a história de vida, né? Num acervo que você tem que ver as linhas, como o professor disse, do que está guardado, né? E aí ela conta que ela é imigrante portuguesa, que veio no pós-guerra para o Brasil, e a mãe dela trouxe tudo que eles tinham na família, né? O pai, a mãe, as irmãs, dentro de um baú, que ao mesmo tempo era um móvel, né? Uma arca. A gente chama de baú, mas eles chamam de arca. E aí ela fala assim, o quanto a mãe dela teve que selecionar o que ia dentro daquela arca no navio. E a Dalila tinha 10 anos de idade, né? E para levar para o Brasil apenas o essencial. E aí a Dalila fala assim na história de vida dela, nossa, a partir do momento que eu vi que a minha mãe guardou tão pouco, né, da vida dela, eu desenvolvi essa compulsão por guardar muito sobre quem eu sou, a história da imigração,
a história, né, da minha comunidade, dos lugares que eu passei, a minha história com a arte, com a literatura. Então, assim, como transcriar isso? Como você só transcrever, encher isso de né, deixar a frase sem completar, sem passar esse sentido poético, né, Carol, do que ela está falando? De que, na verdade, esse acervo, para ela, é uma grande arca também, né? Exato. Com as coisas, né? Entendeu? Com as coisas que a gente quer deixar para as futuras gerações. Então, foi um trabalho muito emocionante e eu agradeço a paciência da Dalila, que me recebeu depois da gente passar 2 anos entrevistando, Carol, que foi toda essa trabalheira, né, que você dirigiu, de levar os estudantes, levar os equipamentos. Eu passei mais 2 meses na casa da Dalila, tomando café todas as tardes de terça-feira, até sair o texto final da transcriação, né? E isso, quando chega um estudante agora para trabalhar no acervo, a primeira coisa que ele lê, além do projeto do acervo, é a história que nós fizemos com a Dalila. E ele consegue, né, quem vai trabalhar com acervo, consegue entender aqueles fundos documentais de outra forma, com outras camadas de complexidade. E a Carol, ela foi desafiada como uma historiadora que estava mais para arquivística do que para história oral, aí ela foi fazer o mestrado, disse que vai fazer tudo em história oral agora, gente. Como é que é isso, Carol? Oi. Essa invertida. Quando eu entrei pensando em fazer entrevistas de ideia para o pessoal mais das ciências sociais. E aí eu falei, eu não posso fazer entrevista, porque a entrevista ela não tem essa dimensão. Gente, eu falei assim, é uma escolha até política, né? A história oral. É uma escolha política. E eu decidi, ainda mais conversando, foi no aniversário de 27 anos, Alfarrabia, conversando com a Neuza Borges e tal, essas pessoas, né? E aí eu comecei a ler o Memórias de Velhos, foi isso, eu estava lendo Memória de Velhos, da Ecleia, e eu liguei, sei lá que horas, para a Andréia Paula, e falei, eu vou fazer, meu projeto vai ser história oral, não vai ser entrevista, não sei o quê. Eu preciso, tal. E aí, eu conversando com o meu orientador, a gente vai fazer a memória dos aposentados, os metalúrgicos aposentados. Aí o professor falou, você gosta dessa mudança? Eu falei, eu estou apaixonada, era o que eu queria fazer, era o que eu queria mobilizar, né? Enfim, então esse projeto também está sendo muito importante para o processo também na pós, para o trabalho que eu vou desenvolver na pós, com a memória dos metalúrgicos. Metalúrgicas. Uhum. Muito lindo o trabalho, o processo todo, o envolvimento de todos, tanto da universidade, dos vários segmentos, porque a gente vê realmente que é um projeto que tem funcionários, professores, alunos, comunidade, ou seja, de fato extensionista naquele sentido mais militante que a universidade tem que ser, né? Mais verdadeiro, assim, eu acho achei muito bonito isso. E queria dizer para vocês que é dureza, viu? Fazer esse tipo de trabalho, ainda mais nesse momento, não deve estar sendo nada fácil. Eu queria parabenizá-las pela luta, pelo esforço, né? E por não desacreditarem jamais, né? Da história oral, das pessoas, dessas histórias. Isso é muito importante. O professor está pedindo a fala, Fabiola. Isso, já vou passar para ele. Pode abrir seu microfone, mestre. Eu queria deixar um abraço para a Dalila e dizer que essa conversa toda me lembrou um conto do Machado de Assis, eu acho que chama Prólogo da Agulha e da Linha, onde, então, há uma conversa entre a agulha e a agulha vai mostrando que ela que faz o caminho, que abre, etc., e deixa o bordado depois para ir para a festa. É muito bonita essa generosidade e a responsabilidade, né, de deixar o arquivo para a comunidade. Isso aí é muito emocionante. Também queria dizer que vai sair agora, dentro de 2 meses, um livro que eu fiz com esse mesmo processo da Andréia, de fazer várias entrevistas sobre o arquivo do Mindlin, a biografia dele, a Constituição. Vai sair pela
pela imprensa oficial do Estado, eu acho que podia ser um bom caminho para vocês também buscarem essa estrada, porque eles já fizeram o livro, está lindíssimo, muito bem cuidado. Está todo mundo querendo ver esse livro, gente. Faz tempo que ele está para sair, né, professor? Faz uns 5 anos para sair, mas cada hora uma coisa acontece, agora está pronto, tá? Realmente já assinamos contrato, tudo, né? E, mais uma vez, deixar o meu abraço para o projeto de vocês aí, lindíssimo, responsabilidade dobrada, porque vocês têm que concorrer com São Paulo, né? Eu acho que a beleza do local do trabalho de vocês está exatamente, olha, nós temos uma personalidade e a alma está aqui nesse arquivo. Eu acho muito lindo. Obrigado pela oportunidade. Professor, eu vou aproveitar esse gancho e falar, eu cometi uma gafe nesse sentido. Tem mais uma instituição que faz parceria com a gente, que é o pessoal que trabalha lá no museu, né, do Instituto de Atualidades e Memória, e que foram militantes, né, de Santo André, metalúrgicos e tal. E aí, a primeira conversa que eu fui puxar assunto com eles e falei, vocês conhecem o memorial, né, da Resistência? A gente tem as nossas próprias histórias para contar. Falei assim, a gente tem as nossas... Vem cá, me sentou e começou a falar dos congressos da América Latina, não sei o que, e trouxe... E, de fato, né, tem a própria história, tem... E aí eu me calei, né? Só escutei. Mas foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou assim, não, a gente sabe sim, mas a gente tem a nossa própria história para contar. Senta aqui. E aí... Isso é muito legal, né? Porque as pessoas estão disputando a memória, a história que vai ser oficial do período da ditadura, né? Da redemocratização. E que muitas vezes as próprias instituições que foram criadas não contemplam todas as vertentes, privilegiam alguns grupos. Mas na semana que vem a Paula Ribeiro Salles, que trabalhou no Memorial da Resistência e que é assessora do CPV, que é o Centro de Documentação Vergueiro, né, que tem toda a história dos movimentos sociais. Ela vem aqui para falar dessa briga, dessa disputa pela memória na história imediata. E foi muito bom a Carol levantar isso, né? Falar que o ABC é essa briga, gente. O ABC é luta e briga. E essa vontade, né, de dar conta de uma história democrática, que não tem uma visão única. Isso é importante a gente dizer. Gente, eu queria pedir para divulgar um link, eu vou colocar aqui no privado, também, que é um curso que a Carol está participando aí, a Marcela também, a Marcela que já veio aqui nas nossas lives, que falou de biografias, a gente está abrindo um curso lá na plataforma digital Plural, parceria que nós tudo da Redinel, sobre jornalismo literário, biografias, tradição oral e história oral. Então, a gente vai colocar isso à disposição também como um processo de formação dos estudantes. A gente colocou o link aqui para colocar no chat, que tem a ficha de inscrição, quem quiser participar, mas é essa ideia, né, de dizer que existem vários gêneros narrativos, também, né, Carol, para a gente pensar o que fazer ali, né? Tem cartas, tem fotografias, tem fitas de vídeo, tem as narrativas gravadas coletivamente, individualmente. O que você vai fazer com isso? Você pode fazer muita coisa, você pode fazer desde um trabalho de história oral, como a gente está fazendo no projeto, até trabalhos de jornalismo literário, né? Biografias e tradição oral, porque tem as comunidades. A Carol me fez lembrar aí da Jéssica, né, do Sarau Empretecer, tem a comunidade lá da Congada do Seu Ditinho, que tem depoimentos, né, muita coisa lá de São Bernardo, que foi documentada pela Dalila, da cultura popular. Então é impressionante como a gente vai lembrando, né, dessas possibilidades de abordagem, seja pela literatura, seja pela cultura popular, e como isso vai se desdobrando em novas redes de possíveis entrevistados. Perfeito. Então, algum comentário mais, Suzana? Quer falar alguma coisa? Já, Andréia, professor? Então, vamos lá. Carol,
Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala, pelo seu trabalho, junto com a Andréia e todos da universidade, do grupo né, que agora estamos em colaboração já há algum tempo, né, pelo que eu estou vendo desde o começo, né, com a Suzana, enfim. Isso é muito bacana. Queria agradecer, queria dizer que você será sempre bem-vinda, né, aqui, vamos ter outros ciclos, e agradecer a todos que até agora ficaram conosco, né, que vieram prestigiar a Carol. Depois, Carol, você já vai acompanhando, ela é do tempo que fala pró, gente, o pró. E eu querendo mediar essa coisa aqui, imagina, uma pessoa que fala pró é da agora, ou seja, tá aí, né? Então, depois você olha. Agora pesou a idade, gente. Nossa, eu me senti velhusca aqui. Enquanto eu estava aqui, ela já estava falando e lendo, e é uma coisa de louco. Ou seja, de fato, geração existe. Parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer o pessoal também que acompanhou a live aqui no chat. Acompanhou. Tem o pessoal que estudou comigo lá na FEFELESTE, tem o pessoal que falou: o que é FEFELESTE? Que é a faculdade. E o pessoal que trabalha comigo hoje, tem a família, então todo mundo que estiver aí no chat, o pessoal dos arquivos que trabalham com memória também, né? Muito bacana. E, enfim, até a próxima, né? Valeu. Valeu. Olha, muito bom saber que tem essas novas gerações, né, trabalhando na universidade, na extensão e cultura pensada com essa ligação com a memória, a história regional, patrimônio local, tudo isso. Estou esperançada. Bem esperançada. Eu vou fechar aqui, então, agora. Um beijo para todos, bom final de tarde, bom começo de noite. Até semana que vem. Até semana que vem, com a Paulinha. Beijo.